Santo de Deus, tudo bem? Hoje no Aprendendo com a Igreja, nós vamos entrar um pouco já na dinâmica dessa preparação que estamos fazendo para o Pentecostes, né, no tempo pascal. Por isso, hoje a ideia não é aprofundar, né, sobre o assunto, mas abordar talvez uma dúvida que muitos de nós temos, que é quais são os dons do Espírito Santo e, para falar a verdade, nem quais são, né? Qual a diferença entre os dons que nós recebemos do Espírito Santo no nosso batismo e os dons que são, por exemplo, experienciados na renovação carismática, que são chamados os dons efusos, né? E se são a mesma coisa ou são diferentes dos chamados frutos do Espírito Santo. Então, esse dia de hoje vai ser para entender as diferenças, né? Nós podemos, se vocês quiserem, depois aprofundar sobre cada um dos dons e explicando, né? Mas hoje a ideia é tirar essa dúvida, né? O que é o dom de santificação, o que é o dom de dom efuso, de santificação também, mas enquanto serviço, e o fruto do Espírito. Então, primeiramente vamos ver os textos bíblicos que trazem essa referência, né? O primeiro texto é o texto de Isaías capítulo 11, né, no versículo 2, que diz assim: sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor do Senhor. Em outras traduções traz o dom da piedade, né? Que é um desdobramento do dom do temor. Então, são os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Aqui são outros nomes, mas são esses os dons que a gente conhece. Esses são os chamados dons santificantes, né? Os dons de santificação ou dons infusos. São dons que nós recebemos gratuitamente no nosso batismo. Então, se somos batizados, nós recebemos estes dons que são confirmados e infundidos com maior força também no nosso coração no sacramento da crisma, mas nós recebemos eles por primeiro no batismo. Então, estes são os dons infusos. E o que eles fazem? Eles nos santificam. Então, no fundo, o que quer dizer esses 7 dons? São 7 coisas? O que são, né? Em poucas palavras, esses 7 dons correspondem à ação do Espírito Santo dentro de nós. Então, o Espírito Santo ele é derramado sobre nós do batismo e ele vai agindo de 7 formas diferentes na nossa alma, e essa forma dele agir e nos locais, vamos dizer assim, locais da nossa alma que ele age, são chamados dons de santificação. Então, quando fala sabedoria, inteligência, ciência, são dons correspondentes à inteligência, né? Os outros dons são correspondentes à nossa vontade e à nossa oração. Então, a ação do Espírito Santo nesses 3 aspectos são chamados os dons, os 7 dons do Espírito Santo, que são os dons de santificação. Então, nós nos santificamos com esses dons. Então, a partir dessa ação do Espírito Santo em nós, nós vamos nos tornando mais santos. Beleza? Entendemos o que são dons infusos, dons de santificação. Estes dons são para a nossa santificação pessoal e não a dos outros. Cada um recebe esses dons para a sua própria santificação pessoal. Depois, nós temos o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, que vai dizer assim, a partir do versículo 4. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas, mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Então, estes são os carismas, ou os dons carismáticos, ou dons efusos, né? Para a gente saber distinguir as duas coisas. Os dons infusos é o que a gente já explicou, né? O que vem pelo batismo. São infundidos. Estes são os chamados dons efusos. São de dentro para fora. E esses dons efusos também são dons dados por Deus, mas não no batismo, né? São dados à medida que alguém pede o dom, ou na medida do desígnio de Deus. Ele distribui esses dons que são chamados dons carismáticos, ou dons, ou carismas, né? Ou o próprio ministério, né? O ministério é serviço, então também entra aqui como dom carismático o próprio ministério, né? Os diversos ministérios que a gente tem. Então, o que significa esses dons, né? Qual a diferença entre o dom infuso e o dom efuso? É que esse dom efuso ele é para a santificação dos outros, da igreja. A edificação da comunidade se dá pela manifestação e pelo exercício dos dons e dos ministérios efusos, carismáticos. Ou seja, esses dons que eu citei aqui, a cura de doenças, milagres, a profecia, as línguas, são dons que são para a santificação dos outros. A santificação pessoal, nós já falamos como é que faz. Então, quem tem um dom carismático, quem tem um dom efuso, um dom dado por Deus nesse sentido aqui, ele é para a santificação dos outros. O que quer dizer isso? Que se você tem um dom carismático, você não vai ser santificado por ele, mesmo exercendo bem. Ele mesmo ajudando muitas pessoas a se encontrar com Deus através deste exercício do dom. Por isso, nós precisamos entender as duas formas que o Espírito Santo age. Em nós, a partir dos dons infusos, nos outros, a partir de nós, né? Com um dom carismático que eu talvez tenha recebido, para a santificação do outro. Então, o Espírito Santo ele age em nós e através de nós nos outros. Então, nós precisamos pedir os dons e o Senhor pode dar também, mesmo a gente sem pedir, e nós podemos corresponder com esse dom exercendo o ministério, exercendo um serviço, colocando a serviço da igreja, a serviço da comunidade, aquele dom específico que Deus deu. Então, deu para entender, né? Dons infusos para a santificação pessoal. Dons efusos para a santificação do outro, do próximo, do irmão, da comunidade. Então, nós podemos tirar as dúvidas depois de cada dom, que às vezes tem um dom que tem um nome parecido um com o outro, mas um é carismático, o outro é infuso. Enfim, isso aí a gente pode ver depois. Mas é importante primeiro a gente fazer essa distinção entre o dom que me santifica pessoalmente e o dom que não necessariamente me santifica, mas ele me coloca a serviço da santificação dos outros. Né? Aqui a gente tem algumas distinções nesses dons carismáticos, que não são só os dons que a gente vê, por exemplo, no grupo de oração. Por exemplo, os chamados dons hierárquicos, por exemplo, o sacramento da ordem, né? É um dom. E este sacramento é para o serviço, então é chamado também de dom efuso, um dom carismático. Eu poderia citar outros aqui, mas só esse exemplo para a gente entender que essa listagem de dons e carismas, por exemplo, no ministério de música, né, que se exerce para a santificação da comunidade, né? Então, não necessariamente tem a ver com
espiritualidade carismática, os dons carismáticos, entendeu? Na espiritualidade carismática tem os dons carismáticos, mas eles não são só reservados à experiência carismática, é reservado a toda a igreja. Então, em toda a igreja, em todas as espiritualidades, existem os dons carismáticos e os ministérios. E aí, a igreja vai sendo edificada e santificada pelo exercício desses dons também. Beleza? Então, para entender isso, a gente, depois pode ir vendo as diferenças de cada dom. Mas também tem um outro nome que acaba confundindo muito a cabeça da gente, que são chamados os frutos do Espírito. Então, os dons do Espírito Santo, infusos, me santificando, efusos, santificando os outros, e o fruto do Espírito, que é o depois da ação do Espírito Santo em mim, E por isso o fruto do Espírito ele acontece, seja a partir da vivência dos dons infusos ou a partir daquele que recebe também a manifestação de um dom efuso. Porque o fruto do Espírito é o que acontece depois da acolhida do Espírito Santo no meu coração, a partir do momento que eu vou correspondendo à voz de Deus dentro de mim. Então, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, vai dizer os frutos do Espírito, Ao contrário, aqui está dizendo ao contrário das obras da carne, vem os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Então, esses são os chamados frutos do Espírito. Ou seja, são virtudes que vão sendo forjadas na alma, no coração daquele que deixa o Espírito Santo agir dentro dele. Tanto é que o final desse texto, lá no versículo 25, vai dizer: se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Ou seja, se recebemos o Espírito, seja pelo dom infuso, seja pela ação de um dom efuso, se recebemos o Espírito, ele vai trabalhando dentro de nós uma conversão profunda e a partir dessa conversão vão brotando virtudes. Caridade, a alegria, a paz, são frutos da ação do Espírito. Se eu recebo a ação do Espírito em mim, eu posso começar a ver essas virtudes brotando na minha vida. A brandura, a temperança, a fidelidade, beleza? Então, é preciso a gente não bagunçar as coisas, até para que, uma vez conhecendo melhor os dons, a gente possa rezar melhor, pedindo o dom específico que a gente precisa para Deus nos realizar, através do Espírito Santo, uma conversão mais profunda. Então, que a partir dessa reflexão você possa ler esses textos, rezar com eles e pedir ao Espírito Santo o dom que você mais precisa, ou que alguém precise e você possa ser o instrumento. Você pode pedir um dom efuso para que o Senhor possa realizar uma obra nova a partir de você. Então, faremos outros vídeos explicando de forma específica cada dom, para ficar ainda mais profunda a nossa compreensão e a nossa vivência de cada dom, tá bom? Então, peçamos a Deus a bênção sobre cada um de vocês, para que, uma vez recebendo essa bênção, possa ter a luz do Espírito Santo sobre os dons que você já tem e os dons que você precisa pedir ao Senhor, para ser um servo bom e fiel à Santa Igreja de Jesus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.